Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. Horas e 31 minutos, horário de Brasília. Você está ao vivo aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão em áudio pelo nosso portal de notícias e também em vídeo pelo Facebook. Agora a gente vai deixar de lado um pouquinho as operações policiais, a situação como o Grande ABC acordou hoje pela manhã, como vocês estavam vendo há pouco. Ao vivo eu estava na Prefeitura de Mauá com o prefeito Átila Giacomussi para esclarecer sobre essa operação da Procuradoria-Geral de Justiça com o apoio da Polícia Civil. Agora o assunto é Guardian Health, vamos falar de saúde. Eu converso com ele, Dr. Renato Lemos. Ele que é médico, especialista da família e também em comunidades. Ele vai explicar um pouquinho pra gente o que ele faz de fato. A gente vai fazer um panorama geral sobre o Covid-19 aqui na região do Grande ABC. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui, Gabi. Espero poder contribuir com você e com seus sua audiência. Doutor Renato Lemos, o senhor também faz parte da Casa dos Médicos, que é o sindicato dos médicos aqui da região do Grande ABC Paulista. Doutor, teve coronavírus? Não tive, mas tive amigos e pacientes que tiveram, amigos, colegas médicos que tiveram que se afastar. E tenho atendido diariamente pessoas com Covid-19, hoje mesmo eu já atendi, e a gente tem que ficar atento. Acho importante estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, inclusive. Doutor, dá um panorama de como é que está sendo tratada a questão do Covid entre os médicos aqui no ABC. Até onde eu sei, hoje, dia 15, a Secretaria de Saúde vai começar a fazer teste com o PCR para os médicos e para os trabalhadores de serviços essenciais. Embora essa seja uma postura interessante, seja uma atitude interessante do ponto de vista do gestor, a flexibilização do comércio me preocupa ainda, porque eu acho que ainda não seria um momento adequado, haja vista que ainda a gente está numa curva ascendente e esse afrouxamento ele pode, apesar da gente ter ainda novos leitos com os hospitais de campanhas novos, tudo mais, os leitos de UTI já estão em 64% ocupados e como a Covid-19 ela tem uma infecção que ela é exponencial, ou seja, cada pessoa pode infectar 2,5 pessoas ou mais, e desse percentual a gente tem de cada 100 pessoas, 5 pessoas podem necessitar de UTI, é um risco muito alto que a prefeitura está pagando para ver, porque eu acredito que essas 64% dos leitos de UTI deveria, na verdade, a gente ter pelo menos de 50%, porque o crescimento é muito rápido. E quando você começa a ter aglomeração, pelo menos a abertura do shopping, eu acho que não seria necessário abrir o shopping center nesse momento. Doutor, você acredita que o horário dos shoppings que vão estar em funcionamento é das 4 da tarde às 8 da noite? O senhor não acredita que se deixasse no horário, às 12 horas, que é o horário que funciona no shopping, não seria muito melhor, evitaria aglomeração? Então, eu penso que, na verdade nesse momento, é uma decisão difícil para a prefeitura, advindo das pressões do governo do estado, da estratégia que tem adotado até a presidência da República, mas eu acredito que não deveria nem sequer abrir o shopping nesse momento. O doutor é especialista em médico da família, né, e também em comunidades. Como é que você avalia, como é que você está tratando os seus pacientes em meio à pandemia do coronavírus? O médico de família e comunidade é o médico que atua com a comunidade, é o médico da pessoa, que atua com a família. Então, a gente, dentro da questão do coronavírus, a gente tem observado fatores de risco, por exemplo, que envolvem, através de dados epidemiológicos, por exemplo, mais da metade dos casos, quem tem morrido são realmente as pessoas acima dos 60 anos, com as comorbidades de hipertensão, diabetes, cardiopatias. Então, o cuidado que o médico de família
tem que trazer, na verdade, é prevenir que essas doenças elas se compliquem mais, né? É prevenir que a pessoa não se cuide nesse cuidado geral. E a gente observa que são geralmente homens. Então, homens muitas vezes esquecem de lavar as mãos, são um pouco mais relaxados com os cuidados pessoais, com a higiene pessoal, e muitas vezes são os provedores da família e não conseguem manter a quarentena. Então, eu queria alertar aí para quem é homem, para quem está no front do trabalho, precisa levar o sustento para sua família, que lave as mãos, que use as máscaras, as medidas de higiene básicas de proteção. E aí a prefeitura tem que fazer o papel dela também, que é, como eu disse, acho que é precoce a gente abrir o comércio nesse momento. Doutor, o senhor já disse que acho que é precoce. Hoje tem a retomada consciente aqui do comércio em toda a região do Grande ABC e em grande maioria parte da região metropolitana do estado de São Paulo. São mais de 60 protocolos que o governo do estado apresentou para as entidades de classe, para os comerciantes, de acordo com a sua categoria, fazerem as medidas, para ter as medidas sanitárias devidas, para dar sequência e ter essa retomada da economia. Você acredita que só esses protocolos sejam necessários para não ter uma segunda onda de maior infecção na população? Então, eu penso que, já que já tem esse protocolo, que exista também um protocolo de voltar à quarentena caso exista um aumento, um acréscimo acima do esperado, como é possível que aconteça. Então, essa divulgação desse protocolo de avisar e de alertar a população, olha, caso comece a ter muita aglomeração, caso comece a ter um alto nível de infecção, ou seja, ele estabeleceu um limite, olha, a partir daqui a gente tem que voltar a fechar de novo. Não propor lockdown, mas talvez aquela medida que a gente estava tendo. Eu penso que a gente está com esse número hoje de óbitos e de infectados aqui na região do ABC, porque foram tomadas medidas antes. Caso não fosse tomada nenhuma medida anterior, a gente teria muito mais do que o número de 208 óbitos que a gente tem hoje, que é um número muito alto em 3 meses. É como se tivesse caído um avião só com os santo-andreenses aqui em Santo André, um avião lotado com pessoas de Santo André nos últimos 3 meses. São vidas humanas que estão em jogo, e eu acho que o comércio, apesar das dificuldades que o comércio tem sofrido, apesar da questão econômica, da questão financeira, a maior unidade que a gente pode considerar de importância como valor é a vida humana. Nada se compara à vida humana. O senhor fez uma pontuação muito interessante. Na semana passada, o governo do estado havia feito um anúncio dizendo quais eram as cidades que estavam na fase vermelha e que passariam para a fase laranja. E aí causou aquela rebeldia na população, porque o ABC acabou ficando na fase vermelha. E São José do Rio Preto passou para a fase laranja. E em menos de uma semana, o prefeito recuou e fechou novamente a cidade. Você acha que pode haver essa possibilidade aqui no município de Santo André? Você, como médico especialista que está andando nos hospitais, que atende a população e sabe a real situação da contaminação da população? Eu tenho observado isso também, Gabi. E olha, entendo como medida prioritária nesse momento não seria abrir primeiro a capital. O governador montou uma estratégia, um plano de abertura, onde ele abriria primeiro a capital, que é a cidade mais populosa, ao invés de tentar fazer essa experiência com cidades menores. Por exemplo, Santo André tem um quadro de realidade melhor até do que a capital. Então poderia começar primeiro em Santo André ou alguns outros municípios primeiro, como experiência, observar talvez por um período de 7 a 10 dias e aí abrindo gradualmente. Mas ele abre São Paulo, que é uma capital de 12 milhões de habitantes, então a gente sabe que muitos santo-andreenses, a pessoa aqui de Santo André vai para São Paulo para trabalhar e volta e pode estar trazendo essa contaminação para cá da mesma maneira, e além de que vai aglomerar em todo o estado. Acho que é uma preocupação que realmente a gente tem que ter. E ele não tem esse plano, assim, eu não observei esse plano bem definido, assim, em qual medida que a gente tem que voltar a manter a quarentena ou fechar o comércio ou fazer tal coisa. Então eles não estabeleceram isso claramente, eu não peguei nenhum dado, nenhuma informação sobre isso. Para ficar claro, doutor, a quarentena ela continua. O comércio vai reabrir com esses protocolos, com todas as medidas sanitárias. O que precisa é a conscientização da população. Mas o que ficou muito claro é que assim, as pessoas vão voltar para os seus trabalhos, vão continuar trabalhando. A máscara virou um acessório. Você como médico, doutor, no começo,
só usava máscara quem tinha suspeita de estar com Covid. E depois passou a todo mundo usar máscara. A máscara realmente, ela tem essa proteção? Olha, em comparação às outras medidas, a máscara é só um paliativo. A máscara, a própria máscara que a gente usa, que é hospitalar, a N95, ela tem um período e tem um prazo que ela pode ser usada. E essa máscara simples de pano, de tecido, ela tem um valor de proteção muito baixo. Então, qualquer situação de umidade, que ela pode, você ficar muito tempo com a máscara, quem sai de casa normalmente não leva 2 máscaras, e ao manipular essa máscara, principalmente em contato com as mãos, você acaba se contagiando. Então, assim, acho que é mais importante a questão de ficar em distanciamento social, de você lavar sempre as mãos, usar o álcool gel, sabão, água e sabão, e não sair de casa, do que ficar confiando no uso de uma máscara quando você pega um trem e vai para São Paulo, pega um ônibus, fica com aquela máscara umedecendo, servindo como talvez um fator psicológico para você achar que está protegido, mas na verdade você está se expondo mais ao risco da infecção. Como é que faz a pessoa que precisa ir trabalhar e o transporte público cheio? Por exemplo, o prefeito Bruno Covas anunciou ontem a exoneração do seu secretário de transportes. Pediu até só um tempo para fazer essa troca com um número novo, porque na semana passada ele foi questionado pela imprensa como é que faria com o transporte público. Ele disse que se o secretário não resolvesse, ele seria trocado. E foi exatamente o que aconteceu. Porque ele quer que o ônibus não esteja lotado, que as pessoas vão todas sentadas no ônibus. No caso do trem, do metrô, até mesmo do próprio ônibus, essa aglomeração, o que a máscara impede? Olha, Gabi, de ser contaminado? Eu queria só... Eu vou te trazer essa resposta, mas vou fazer uma reflexão. O Regulamento Sanitário Internacional é um regulamento internacional de contenção de pandemias que vem desde a década de 70. Na época da pandemia do cólera, da febre amarela, de outras doenças também que tiveram, da própria peste, tiveram impacto muito grande. Em 2005, esse protocolo ele foi reformulado, por causa de doenças novas. Por exemplo, o primeiro coronavírus que apareceu foi em 2002, se eu não me engano, que teve um grande impacto, que foi a SARS, e depois veio a MERS, a Síndrome do Oriente Médio. Então, a qualquer medida que você traga nesse momento de apenas orientação para a população e confiar que a população tem que fazer o seu próprio cuidado, ou seja, por mais que você ofereça máscaras e tudo mais, você não consegue impedir com que o vírus se dissemine. E a gente tem um risco de ter uma contaminação muito rápida de uma grande parte da população, e uma parcela importante dessa população vai necessitar de leitos hospitalares e de UTI, e a gente não vai ter. Por isso que eu acredito que é impossível que o Bruno Covas pode trocar o secretário, acreditar que só vai conseguir sair ônibus com os pacientes sentados, mas com as pessoas sentadas, os pacientes não, né? As pessoas sentadas, mas não tem como o trabalhador estar lá esperando. Quantos ônibus ele vai ter que esperar? Do mesmo jeito ele vai estar na plataforma esperando esse ônibus aglomerado junto com outras pessoas, nos pontos de ônibus, vai chegar cada vez mais trabalhadores, e você não consegue fazer essa medida. Eu acho que é uma medida um pouco de tentar controlar o incontrolável, o incontornável. Haja vista que o importante nisso seria realmente o distanciamento social e manter nesse momento, nessa fase ainda, o comércio fechado. Só dar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook: Marcelo Ramos, Elber, Marcos Volpe, Cláudia Lourenço, José Melo, Carlos Eduardo Teodoro, Vanderlei Cavalcante, Rubens Moura, Alex Ozai, Marina Raimundo, Antonieta, e também o Dr. Thomas, que é médico do Hospital Nardini. Aliás, Dr. Thomas, um abraço para você aqui ao vivo conosco. O Thomas, grande Thomas. Para a gente encerrar, doutor, qual que é a mensagem então que o doutor deixa para a população que está nos acompanhando? Olha, a gente está aqui falando nessa rádio. Eu quero agradecer o convite, Gabi, por você estar fazendo esse trabalho essencial de informação, de divulgação e de comunicação com a sociedade, trazendo as atualizações importantes, fazendo convite para os profissionais da área da saúde, para os profissionais dos serviços essenciais, e orientando a população. Apesar das decisões do Ministério da Saúde, do governador do estado,
e da prefeitura, aqui das prefeituras da região, de flexibilizarem a quarentena, de flexibilizarem as decisões de abrir o comércio, por exemplo, como a gente tem batido forte nisso. Se você pode ficar em casa, você que está ouvindo, você que está participando aqui, se você pode ficar em casa, pode fazer home office, você tem condições de não sair de casa, por favor, a orientação ainda do pessoal que é da ciência, do pessoal que é da medicina, do pessoal que é da pesquisa, não só do Brasil, mas internacional, das sociedades de medicina, da infectologia, do pessoal da epidemiologia, da saúde coletiva, da medicina de família e comunidade, é que fique em casa. Então, existe um momento na história, ou em algum momento em qualquer gestão pública, que a saúde devia prevalecer. Infelizmente, isso a gente não está vendo aqui, uma postura, do meu ponto de vista, como eu já disse, equivocada. Então, assim, se você for sair, lavar as mãos, tentar conseguir o álcool gel. Eu sei que para muitas comunidades é difícil ficar em casa, por causa até das condições da habitação, da moradia, mas lavar as mãos com água e sabão, né? Usar a máscara se você tiver acesso à máscara, tomar as medidas de distanciamento de 1 metro, eu estou aqui mais ou menos 1 metro aqui da Gabi, do outro colega, pelo menos para a gente tentar evitar que essa pandemia se dissemine ainda mais. Muito bem, doutor Renato Lemos, ao vivo aqui conosco no nosso Guardian Health, todas as segundas e sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, temas voltados para a saúde, para o coronavírus. Doutor, uma última pergunta. As crianças, está se falando na retomada das aulas agora no início de agosto. Qual que é a sua opinião referente a isso? Então, eu tenho um filhinho, meu filhinho tem 1 ano e 5 meses, e ele saiu a gente tirou ele do berçário justamente por causa disso, né? A escolinha acabou fechando e agora tem essa proposta de retomada. Em agosto a gente vai ter que avaliar, a gente ainda está acabando junho, a gente vai ter que avaliar semana a semana. Inclusive os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, que deveriam sair toda semana com os dados atualizados, não estão saindo. Então até agosto a gente ainda teria um tempo para tentar avaliar. Lembrando que crianças e adolescentes geralmente não apresentam casos, manifestações clínicas importantes e mesmo não vão a óbito, mas eles podem ser vetores de transmissão para pessoas idosas, para pessoas imunodeprimidas, para pessoas vulneráveis à infecção do coronavírus. Então toda a atenção mantém-se importante a questão da vigilância, e essa decisão de abertura das escolas vai depender muito do contexto das próximas semanas. Como eu disse, é um risco que existe agora abrir o comércio. Se a gente tivesse mantido aí mais alguns 10 dias, alguns 15 dias, o fechamento e a manutenção da quarentena como ela estava, a gente poderia pensar com mais tranquilidade nessa abertura, tanto do comércio como da escola e das outras atividades. Muito obrigada, viu, doutor? Volte sempre aqui para passar as informações para a gente. Eu que agradeço, Gabi. Um excelente dia, uma excelente semana. Um abraço também para todos da Casa dos Médicos. Esse foi o Guardian Health, aqui ao vivo no Facebook e em nossa rádio. A gente encerra aqui no Facebook, migra, continua no nosso site ouvindo ou assistindo a nossa rádio, guardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente vai falar com a Meire Estrela, do Espaço Estrela. Vai falar sobre como cuidar dos seus cabelos. E lembrando que ao 12:30 tem também Guardiã da Justiça. Hoje, doutora Maiara Marques vai falar sobre lei da terceirização. Não sai daí, não. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886. aguardiandanoticia.com.br ou mande